Olá, pessoal, tudo bem? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês nos tours virtuais pelas maravilhas da Cidade Maravilhosa. E hoje, o episódio de hoje, que é o primeiríssimo episódio desse canal em termos de conteúdo mesmo, fala sobre nada mais nada menos que a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Claro, né? Porque se a gente falar sobre qualquer cidade, a gente tem que falar do início dela, do marco inicial, da fundação dela. Então, vamos lá. Só que é o seguinte, pessoal. Canal falando sobre história, né, do Rio de Janeiro, do Brasil, ainda mais em português, é o que não falta no YouTube. Então, para fazer um pouquinho diferente, vamos imaginar, tá? Imaginem aqui que vocês estão realmente fazendo um tour comigo. Afinal de contas, eu sou guia de turismo, então, se fosse o caso de, né, digamos, sem ser virtualmente, seria o que eu estaria fazendo. Pois então, apresento vocês ao meu companheiro, né, de estrada, o meu tablet, né? É, espero que vocês gostem dele, né? Enfim. Então, se isso fosse um tour mesmo, eu começaria com vocês nesse monumento aqui, tá? Estão vendo aí? Ok. Então, eu começaria com vocês nesse monumento aqui. E esse monumento nada mais é do que o monumento em homenagem a Estácio de Sá. Estácio de Sá foi o fundador da cidade do Rio de Janeiro, certo? E esse monumento, na verdade, apesar dele ser em homenagem ao fundador da cidade do Rio de Janeiro, ele não data da fundação do Rio de Janeiro, que, por sinal, a fundação da cidade do Rio de Janeiro foi em 1º de março de 1565. Então, esse ano, minha gente, o Rio de Janeiro completou aí seus 455 anos de idade. Ora, vejam só. Então, para todos vocês aí, principalmente que não são daqui do Rio de Janeiro e até para os que são, que pensam que Rio de Janeiro é só praia, futebol e caipirinha. Nananina, nina, não. O Rio de Janeiro tem história e como tem história, né? Aliás, para isso mesmo que serve este canal, certo? Pois então, como eu disse antes, o Rio de Janeiro foi fundado em 1º de março de 1565, certo? Por Estácio de Sá. Mas esse monumento que eu mostrei para vocês agora há pouco, ele data da década de 1970 e ele fica no Aterro do Flamengo, certo? Que não é difícil de ir visitar esse monumento, basta ir na pista de atletismo do Aterro do Flamengo e caminhar na direção de Botafogo, que vocês facilmente encontram ele. E a vista dele realmente é incrível, como vocês puderam constatar pela foto, né? Agora, ele também não está, vejam vocês, né? Isso é uma coisa assim, meio que como eu vou dizer, meio que comum no Rio de Janeiro, né? Das coisas estarem em lugares diferentes do que elas homenageiam ou do que elas são sobre, mas se não vejamos, né? Mas enfim, esse monumento ele não está no local de fundação do Rio de Janeiro tampouco, certo? Ele está na verdade, de frente, eu diria, para o lugar de fundação do Rio de Janeiro. Então, afinal de contas, qual foi o local de fundação do Rio de Janeiro? O local de fundação do Rio de Janeiro foi numa pequena praia, uma pequena assim, extensão de praia na Urca, que hoje em dia fica dentro do Forte da Urca. Então, para visitar,
realmente tem que entrar no Forte da Urca, o tour é pago, se salvo engano, e aí você é guiado pelos militares que estão que trabalham no forte, porque afinal de contas é uma área militar, né? Então fica ali dentro, certo? E é chamado de Praia de Fora, entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão. Foi exatamente ali que em 1565, dia 1º de março, Estácio de Sá foi lá, fincou a bandeira e dandrã, o Rio de Janeiro foi fundado. Ah, que beleza, que maravilha, tudo bem, tudo ótimo, né? Certo? Errado. Errado. Se vocês pensam por um momento que foi uma fundação fácil, né? Pensem de novo, basicamente. Não foi nada fácil, ok? Mas antes de entrar nesse mérito, né? Já que eu tô falando tanto de Estácio de Sá, o mínimo que eu posso fazer é dar para vocês uma ideia, mais ou menos, de como ele se parecia. E eu digo uma ideia por quê? Porque normalmente as fotos, né? As pinturas, né? Leia-se, diga-se de passagem, que existem dele são muito poucas. A gente vê muito mais em livros de história, por aí assim, principalmente de colégio, pinturas do tio dele, o Mendes Sá, não tanto dele, certo? Mas eu consegui achar uma que mais ou menos retrata, então tá aqui para vocês. É esse cara aqui do canto que tá pintado no círculo. Estão vendo aí? Isso era mais ou menos, né? Se pode dizer, a cara do Estácio de Sá, ok? Mas então, mas vamos voltar atrás um pouquinho, vamos voltar a fita um pouquinho, certo? Para o descobrimento do Rio de Janeiro, certo? Então, o descobrimento do Rio de Janeiro, pessoal, foi em janeiro de 1502. Inclusive, justamente daí é que vem o nome Rio de Janeiro. Aliás, o nome inteiro da cidade do Rio de Janeiro, e isso é oficial até hoje, é a muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, certo? E por quê? Porque, bom, São Sebastião por quê? Porque nessa época, em 1502, o rei de Portugal era ninguém menos que Sebastião I, aquele que desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, que hoje em dia seria o norte do Marrocos, né, atual norte do Marrocos, e desapareceu sem deixar herdeiros, né? Inclusive, até hoje existe o sebastianismo, né? Que é a crença, creiam vocês ou não, de que o rei Dom Sebastião I voltará. Aquela coisa, né? Vamos, tem, como dizem, né? Tem doido para tudo, certo? Então, daí o nome São Sebastião. Eles estavam homenageando não só o santo, né, o mártir, como também o rei de Portugal. E a continuação, o nome Rio de Janeiro, vem a versão mais aceita, é que os portugueses teriam, os exploradores, né, portugueses, teriam entrado na Baía da Guanabara e achado que era a foz de um grande rio, que era o delta de um grande rio. E como o mês era janeiro, aquele rio que a gente descobriu em janeiro, Rio de Janeiro. Pois é, bem criativo, né? Pois é. Exatamente. Só que, lê do engano, né? Não era, na verdade, um delta, era uma baía. Ops! Né? Mas, enfim, mas de qualquer forma. Então, mas indo para Estácio de Sá, né, como eu estava dizendo, não foi uma fundação nada fácil. Porque, assim, para começo de conversa, Estácio de Sá tinha a linda e glamourosa tarefa nas costas dele de expulsar os franceses daqui do Rio.
Aí vocês devem estar perguntando, peraí, Amanda, franceses? Peraí, eu escutei falar que o Brasil foi uma colônia portuguesa, pelo menos disseram isso minha vida inteira, então os franceses colonizaram o Brasil, como é que foi isso, como é que não foi e tal. Bom, para isso, a gente vai ter que voltar a fita um pouquinho mais. Olha, eu falando de fita, né? Ai, meu Deus, entregando a idade. Oh, meu Deus. Bom, tá aí, pessoal. Eu tenho 34 anos na cara. Acreditem vocês ou não, né? Mas eu sou do tempo da fita, sim. Mas então, voltando um pouquinho, mais um pouquinho ainda que o descobrimento, né? Um pouco antes, aliás, do descobrimento do Brasil, né? Foi assinado entre Portugal e Espanha o Tratado de Tordesilhas, né? Então, o que foi o Tratado de Tordesilhas? Basicamente, era um tratado cuja assinatura foi presidida pelo Papa Alexandre VI, e sim, era o Papa Borgia. Sim, aquele tal, sabe, da família Borgia, tudo isso, certo? Aquela coisa toda. Pois então, ele presidiu a assinatura desse tratado, certo? Que basicamente dividia o mundo entre Portugal e Espanha. E obviamente que o rei da França não gostou nada disso. Ele olhou para isso e falou: ei, o que tá vendo aí? Né? Ou seja, na época, ele disse, os relatos dizem, né, que ele disse o seguinte: gostaria de ver a cláusula no testamento de Adão que me excluiu da partilha do mundo, certo? Ou seja, não ficou nada feliz com a situação. Então, como ele não ficou nada feliz com a situação, ele resolveu tomar a costa da América do Sul, leia-se do Brasil, à força. E como é que ele fez isso? Bom, ele fez isso em duas frentes, né? Primeiro, bancando corsários franceses para invadir e tomar a costa do Rio de Janeiro, basicamente, né? E também ele colocou os calvinistas, né, para virem aqui, ofereceu, na verdade, aos calvinistas a oportunidade de criar uma outra França, uma França Antártica, né? Não, Antártida. Isso, Antártida, né? Para fazer uma França Antártida. E por que isso? Então, nessa época, gente, estava ocorrendo a reforma protestante na Europa inteira. Então, e foi um momento assim, a década de 1500, 1600, até 1800, foram períodos de muita perseguição religiosa. Reforma, contra-reforma, Inquisição, todas essas coisas aí. E um dos grupos que eram perseguidos eram um ramo da igreja protestante que eram os calvinistas. E muitos deles estavam basicamente refugiados na França, mas mesmo na França eles eram muito hostilizados, né? Muito perseguidos até. Então, e criava-se um problema político, né? Porque a França já nessa época era um país também de maioria católica, também submetido à autoridade de Roma, né, do Vaticano, né? Então, o rei, né, para literalmente se livrar desses rebeldes aí, falou assim: por que não estabelecer uma outra França e mandar esses rebeldes para lá, né, para eles serem felizes lá, onde eles não vão ser perseguidos, não vão ter nada, né? Ainda por cima eu fixo meus domínios ali no novo continente, né? Eles ganham, eu ganho, basicamente, né? E realmente houve a tal da França Antártida, ela existiu, né? E o local dela é esse daqui, né? Que ora vou mostrar a vocês. Né? Exatamente este daqui. Estão vendo aí? Estão vendo aí, pessoal? Tá aqui a ilha de Villegagnon,
Ops, um negócio aí. A ilha de Villegaignon, né? Ou, hoje em dia, o local da Escola Naval, onde os nossos cadetes da Marinha, né, se formam em oficiais e depois de muitas agruras, né, porque eu ouvi dizer que é um curso difícil de fazer, eles se formam em tenentes, né? Como diz um fado muito famoso, né? Tens aí tenentes bravos e valentes, né? São os nossos, mas são os nossos, viu? Viu, meus amigos portugas, esses tenentes bravos e valentes são os nossos, tá? Né? São aqui os brasileiros mesmo, né? Brincadeirinha. Beijão aí para todos os meus amigos portugas. Muita saudade de vocês. Beijão para vocês. Certo? Pois então, e não é à toa que a ilha em questão se chama Ilha de Villegaignon, porque foi o nome do francês que estabeleceu a Ilha de Villegaignon. Então, quer dizer, Estácio de Sá tinha tudo isso na mão dele, né? O pobre coitado, certo? E realmente, assim, a costa inteira do Rio de Janeiro, na Urca, onde hoje é o Flamengo, Glória, Botafogo, toda essa área tinham guerras e guerras e mais guerras entre portugueses e franceses. Era um terror, sabe? Até que finalmente, né, em 1567, Estácio de Sá conseguiu definitivamente expulsar os franceses na Batalha de Uruçumirim, que foi travada no Forte de Uruçumirim, onde hoje em dia é o Outeiro da Glória. Quem vê hoje em dia o Outeiro da Glória, em cima do Outeiro da Glória, tem uma igreja, né? Também conhecida como a Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, que deixa eu ver, acho que há uns 33 anos atrás, mais ou menos, sediou um evento assim, um evento assim crucial para a humanidade, que foi meu batizado. Brincadeira, até parece, né? Ninguém viu até mesmo. Mas realmente, não, realmente, eu fui batizada lá, mas a parte disso é um evento crucial para a humanidade, olha eu, né, me achando. Mas enfim. Então, mas originalmente ali, gente, não tinha igreja nenhuma. Muito pelo contrário, ali o que existia era o forte de Uruçumirim. E Estácio de Sá, infelizmente, acabou pagando literalmente com a vida pela expulsão dos franceses, certo? Ele não morreu diretamente nessa batalha, mas a versão mais aceita é de que ele levou uma flechada no rosto, alguns dizem no rosto, alguns dizem no olho, né? E ele sobreviveu, só que a ferida infeccionou, então ele morreu da infecção, certo? Bom, essa foi a derradeira expulsão dos franceses. Então vocês podem ver já por aí, vocês podem ver já por aí que ao longo dos séculos nossas relações com os franceses mudaram e muito, né? Até chegar nos dias de hoje. Mas basicamente nessa época a nossa atitude em relação aos franceses era fora! Fora daqui, né? Basicamente, show, né? Resumindo. Mas vocês também devem estar se perguntando, Amanda, você não está esquecendo de uma coisa, não? Né? E os indígenas? Né? E os indígenas, afinal de contas? Né? Afinal, onde é que eles entram no meio? Onde é que eles entram no meio disso tudo? Porque tem você falou dos franceses, você falou dos portugueses, né? Mas claro que tinha indígenas antes deles virem para cá, né? E onde é que eles ficaram? Eles ficaram observando tudo de longe? Claro que não, certo? E antes de eu começar a contar essa parte da história, permitam-me agora desconstruir um dos maiores mitos
que nos foram ensinados, né, no colégio, né, ao longo das nossas vidas a respeito da história do Brasil, né? Os indígenas, de forma alguma, eram aquelas eternas vítimas dos colonizadores portugueses, que, ai meu Deus, não tinha o que fazer, ai que horror. Não, nem em sonho. Aliás, muito pelo contrário. No início do descobrimento e da ocupação do Brasil, né, os indígenas, se eles quisessem, eles poderiam ter aniquilado os portugueses, né, os exploradores. Para começo de conversa, número um, eles eram em número muito maior que os primeiros colonizadores. De início, eram só alguns gatos pingados de colonizadores, enquanto tinha um mundo de índios, né, de diversas tribos diferentes, Brasil afora, né, e segundo, e talvez mais importante ainda do que a questão de números, né, os índios, eles conheciam o local, enquanto que os portugueses não. Isso em qualquer campo de batalha, quem já jogou War ou esses jogos de como é que se chama? Age of Empires, essas coisas, sabe muito bem, né? Quem conhece o terreno já tem aí uma vantagem significativa pelo menos em cima de quem não conhece o terreno, certo? Mas então vamos lá. Inclusive, né, inclusive, o próprio nome Brasil vem de pau-brasil, né, que foi nada mais nada menos que o nosso primeiro produto de exportação para Portugal enquanto colônia. Né? Mas por que que acabou sendo o pau-brasil? Simplesmente porque os indígenas, né? Algumas tribos, é claro, outras, sempre que eu falo os indígenas, né, claro que eu não estou me referindo a todos não, viu, pessoal? Porque muitas tribos diferentes, cada uma pensava uma coisa, inclusive existiam guerras entre tribos, tá? Então, obviamente que eu não estou falando de todos os indígenas no território brasileiro, pelo amor de Deus, certo? Mas então, né? Então, os indígenas, eles mesmos resolveram trocar o pau-brasil por produtos que os portugueses tinham, que eles não tinham e que eles consideravam que eram vantajosos para eles. E que hoje em dia parece absurdo, né? Hoje em dia a gente olha, hoje em dia pensa, nossa, você foi trocar pau-brasil por isso, né? Mas sempre na história, gente, a gente tem que procurar, principalmente, olhar com os olhos da época, não com os olhos de hoje, certo? Isso é crucial, tá? Então, o que aconteceu? Os indígenas, eles trocavam, né, o pau-brasil por machados de ferro que os portugueses tinham, espelhos, armas de fogo, né, entre outras coisas. Entre outras coisas. Então, houve aí um interesse mútuo, em primeiro lugar, certo? E em relação às batalhas entre os portugueses e os franceses, os indígenas aqui do Rio de Janeiro, inclusive, eles se aliaram, né? Alguns com os portugueses e outros com os franceses. Para vocês terem uma ideia, especificamente, os Tupinambá se aliaram aos franceses, certo? Enquanto que os Temiminóis, né, que era a tribo do Araribóia, certo? Que na verdade não é do Rio, é de Niterói, né? Inclusive, se vocês forem para Niterói, que é a cidade vizinha do Rio de Janeiro, pegarem a barca, né, a famosa barca Rio-Niterói, e a primeira coisa que vocês vão ver quando vocês chegarem na estação das barcas em Niterói é justamente a estátua do Araribóia, lá com aquela cara assim toda séria, né, e tal, ali, né? Então, o Araribóia,
né? Inclusive, ele se converteu ao cristianismo e foi dado a ele um nome cristão e o direito da posse daquelas terras, certo? Então, os temiminóis, eles se aliaram aos portugueses nisso tudo. Então, tudo isso para dizer que os indígenas, de forma alguma, ficaram lá sentados esperando, né, esperando, observando, enquanto os portugueses e os franceses guerreavam. Eles foram parte ativa da batalha, no caso, né? Então, minha gente, ainda falando, deixa eu pegar aqui, mas então, minha gente, ainda falando sobre o Monumento a Estácio de Sá, né? No Monumento a Estácio de Sá, na primeira foto eu tirei uma foto só do monumento mesmo, mas se nós estivéssemos no monumento, no nosso tour aqui imaginário, né? Se nós estivéssemos lá, vocês veriam também isso aqui. Essas 3 bandeiras, certo? Então, essas 3 bandeiras, gente, a do meio, né, é a nossa, né, o nosso auriverde pendão da minha terra, né, bandeira do Brasil e tal. E eu não vou explicar nesse vídeo sobre a bandeira do Brasil ainda, pretendo fazer um outro vídeo no futuro sobre bandeiras e etc, né, e tal. Aguardem, confiem, como diz em inglês, stay tuned, né? Mas as outras 2 bandeiras, talvez vocês não reconheçam. Então, permita-me apresentar a vocês, primeiro, a bandeira do estado do Rio de Janeiro, que no caso da foto é a bandeira que estava à esquerda da bandeira do Brasil, no meio, certo? Então, pessoal, tcharam, a bandeira do estado do Rio é essa daqui, certo? Como vocês podem ver, tem inclusive um marco geográfico que se vê no caminho para o município de Teresópolis, que é nada menos que o Dedo de Deus, exatamente porque a montanha é uma montanha, né, que parece realmente um dedo assim apontando para o céu. Daí o nome Dedo de Deus, certo? E, além disso, né, a outra bandeira que vocês encontrariam lá, né, seria a bandeira... Peraí, pessoal, deixa eu virar. Seria a bandeira do município do Rio de Janeiro, certo? Que está à direita, no caso, no monumento, está à direita da bandeira do Brasil e que é esta daqui. Aposto que essa vocês não conheciam tanto, né? Então, pessoal, com isso chegamos à conclusão desse vídeo sobre a fundação da muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para vocês saberem sempre quando vierem novos vídeos e não se esqueçam de clicar no sininho, obviamente, também, para vocês serem, justamente para vocês serem notificados sempre que tiver um vídeo. E, bom, vejo vocês no próximo vídeo. E só para, assim, já criar uma, digamos assim, expectativa, né? Vou dar uma dica do que vai ser o tema do próximo vídeo. Tem a ver com prego e martelo. Então, vão pensando aí o que pode ser. Se quiserem, bom. Se não quiserem, aguardem o próximo vídeo. Beijão para todos.